Quando o Marcos Mendes esteve aqui no Stock Pickers, ele falou sobre essa questão justamente dos benefícios e da dificuldade das pessoas de cederem, né? Esses benefícios. Quando fala de tributação, por exemplo, você comentou sobre a questão da remessa ao exterior dos fundos, né? Que ia sair de zero de tributação para 3,5%, né? Nesse dia eu tive um jantar com um monte de gestores, assim, a turma chegou, todo mundo no telefone, ligando para alguém e dizendo assim, ó, a indústria vai acabar, né? Porque não tem como isso aqui funcionar, porque a maior parte do risco dos fundos multimercado, por exemplo, hoje está fora do Brasil, o cara não ia poder mais captar dinheiro, porque se ele for captar dinheiro e pagar 3,5%, que era o proposto na época, mais a taxa de administração dele no ano, que geralmente é 2%. Então, ele ia sair devendo para o cliente 5,5% no ano, com um CDI que está extremamente alto e uma dificuldade de operar no mercado que é igualmente elevada, né? Enfim, no final eles acabaram vencendo essa pauta, não quiseram ceder e o negócio voltou com alguma razão. O mercado se incomoda muito com a questão do governo justamente, muitas vezes, ser mais enfático na questão da arrecadação do que nos gastos, né? Então, ao invés de atacar os gastos, eu vou atacar via arrecadação. Dito isso, cruzando com o que a Bárbara falou bem, né, no momento de popularidade ruim do governo, né, que até piorou nas últimas pesquisas, o que você acha que dessa agenda para de pé ou não, Paulinho? O que vocês estão vendo assim agora, saindo um pouco dessa agenda mais factual, indo mais para o que eu acho, análise? O que você acha que para de pé? Boa discussão, cara. E você falou da ligação ali dos gestores. Acho que uma parte dessas ligações foi pra gente. Com certeza. Porque aquela quinta-feira ali foi uma quinta-feira, poxa, terrível. é isso. Eu tô aqui no meu 9º ano aqui de XP. Acho que poucas vezes eu tinha visto assim um momento tão curto, com tanta demanda, com tanta gente querendo conversar e se predispondo a ir a Brasília explicar os efeitos do que seria, né, a efetivação dessas alíquotas novas de IOF. Eu lembro que ninguém sabia exatamente no dia seguinte, né? Eu lembro que a gente chegou a falar, pô, a gente precisa marcar uma conversa com algum tributarista que nos explique e tudo mais. O primeiro horário que o tributarista tinha sugerido pra gente era 2 da tarde. Aí eu falei com o pessoal da mesa ali, os caras falaram, não adianta 2 da tarde, cara, porque amanhã às 7 horas da manhã ninguém vai saber o que fazer no dia, entendeu? Então, tipo, o tributarista não sabia, aceitou antecipar, a gente fez o call ali 7h30 da manhã, já depois da revogação, mas era isso, tamanha era a urgência ali que se tinha, né, para tentar entender. Então foi um período bastante intenso de fato. E o governo teve ali abertura suficiente para reconhecer que tinha dado um passo exagerado. Acho tá importante ressaltar isso. Acho que tanto no próprio dia ali quanto na sequência houve, não vou dizer humildade, ali, porque não se trata do governo humilde ou não, mas houve ali uma abertura para reconhecer que o passo tinha sido maior e que a melhor decisão era dar um passo atrás, tanto nesse primeiro momento quanto no segundo momento ali da revogação parcial com a edição do novo decreto. Foram 2 momentos em que se abriu ali. Cara, você tocou num ponto importante, agora voltando para sua fala e resgatando ali o que o Marcos falou. Cara, os benefícios tributários, de maneira geral, eles foram inseridos ali no nosso ordenamento porque geralmente algum grupo apresentou ali o pleito e conseguiu justificar para os tomadores de decisão que fazia sentido o grupo ter algum benefício ali momentâneo, mais perene, alguma coisa. Então são geralmente grupos fortes, grupos com força junto ao Congresso, com força junto ao governo e que brigam pelo próprio benefício. Então quando você vai colocar o benefício concentrado versus um prejuízo coletivo, o cara que está brigando pelo benefício concentrado, ele acaba tendo mais força, acaba sendo mais enfático em detrimento ali do que seria um benefício para o restante, ou um pensamento mais comum ali, tá? O que se critica muito não é o benefício em si, mas a falta de análise sobre os efeitos de vários dos benefícios tributários, né? A gente não sabe necessariamente o que a renúncia fiscal para um setor A, B ou C, ou que uma política de desoneração de A, B ou C tem resultado de fato em melhoria de produtividade, em inovação, em crescimento da indústria, falta análise das políticas públicas. A gente teve dentro do Ministério do Planejamento um trabalho feito pelo Sérgio Firpo de reestruturação ali das métricas e tudo mais, que, enfim, tem material ali sendo produzido, mas a gente vê pouca discussão
efetiva ali de se usar isso para atacar os benefícios. A proposta que o governo passou a discutir é de uma redução linear dos benefícios tributários. Enfim, o próprio governo, quando foi discutir isso junto da discussão da reforma do imposto de renda, porque o progressista, né, partido do deputado Arthur Lira, que é quem está relatando essa reforma, fez uma contraproposta ali para a compensação da isenção dos R$ 5.000, incluiu inclusive uma proposta ali de redução linear de benefício tributário, e o governo meio que deu um passo atrás e disse, poxa, será que dá para fazer linear e tudo mais? Será que não vai ser uma intromissão muito forte, que vai ter pouca efetividade lá para frente e tal? Agora o governo parece tentar ali fazer uma rediscussão nessa direção, mas dá para antever alguma dificuldade, entrando na sua dúvida ali, antever alguma dificuldade de que você consiga tratar todos os benefícios ou fazer uma redução irrestrita dos benefícios infraconstitucionais ali que a gente vai ter. Acho que esse é um ponto que, se levado à frente de verdade, vai enfrentar resistência. Todos esses setores ali que tiveram força suficiente para inserir os seus benefícios, vão se insurgir contra uma redução dessa natureza. Tá? Do que o governo já apresentou, acho que o que tem sido mais evidente ali de questionamento, de dúvida e de crítica dentro do Congresso é justamente a discussão sobre os isentos, né? Por conta do mérito da discussão em si, mas também porque atinge grupos muito fortes dentro do Congresso. Você está falando de LCI, LCA, que é imobiliário e agro. Exato. Né? CRI-CRA, também imobiliário e agro. Fiagro e fundo imobiliário. Que são, assim, setores, e aí principalmente o agro, é um setor muito organizado dentro do Congresso, né? A Bárbara conhece lá também, a FPA é talvez a frente parlamentar mais bem estruturada ali, com institutos e trabalho técnico por trás, que faz eventos, tem mobilização efetiva, tem uma presença constante, forte. E se for lembrar, tem vencido últimas batalhas ali que teve junto do governo, né? Então, na discussão da reforma do imposto de renda, o governo decidiu nem comprar a briga e deixou de fora já da incidência da tributação mínima ali efetiva sobre renda esses produtos isentos, né? A gente viu ontem ali os vetos ao FII e FIAGRO sendo derrubados pelo Congresso, vetos que o governo tinha feito ali mudando discussão sobre tributação também no âmbito da reforma tributária. Então é um setor que tem exercido sua força ali e que me parece vai exercer de novo ali a força na discussão da medida provisória. Tá? Acho que é um pouco ali do cenário. A Bárbara pontuou bem o que a gente tem olhado para frente ali sobre o decreto do IOF. Havia discussão e o consentimento ali para que a urgência, né, para que esse passo extra fosse dado, mas o governo ganha um tempo ali para se defender, digamos assim, da discussão de votação de mérito. E da medida provisória é uma discussão um pouco mais alongada. A gente sabe que a medida provisória nunca sai da maneira como entrou. Acho que todas as forças ali dos setores que estão sendo atingidos por essas mudanças de tributação ainda tem um espaço longo ali de ação. A tendência seria que essa tributação originalmente posta fosse desidratada, né, para começar ali pelas isentas, com um caminho longo de discussão pela frente. Um ponto que eu adiciono ali, que o governo tem usado muito para tentar convencer e mostrar aos deputados e senadores ali a importância das receitas, lembra que eu falei no começo sobre o contingenciamento de recursos, né? Se o governo não tiver recursos, ele vai precisar contingenciar mais ainda do que já contingenciou. O ponto que pega para os deputados e senadores é que, ao fazer isso, ele contingencia, ele congela também recursos que são destinados às emendas parlamentares. Então esse é um argumento que o governo tem tentado usar de dizer, vocês não querem me dar receita? Ok, o governo vai precisar gastar menos, mas vocês, deputados e senadores, também vão poder gastar menos, porque o contingenciamento é um contingenciamento que atinge todos os níveis de despesa ali com a mesma intensidade. Então, se o governo precisar deixar de gastar 15% do que ele poderia, deputados e senadores também terão 15% a menos de emendas para executar ali no decorrer do ano. Essa é uma arma ali que ele tem tentado usar. Óbvio, a grita ali, né, a reclamação por conta da agenda de receita, uma reclamação que a gente escuta desde o começo de 2023, né? O Ministério da Fazenda, ao começar o ano, precisou de alguma maneira recompor ali a questão da receita sobre PIB e tudo mais. Necessidade essa que se arrasta para frente, porque o arcabouço aprovado permite um crescimento real de despesas de 2,5% ao ano, né? Se não houver nenhuma penalidade, mas a métrica ali é esse crescimento de 2,5% ao ano. Então o governo precisa de fontes de receita
recorrentemente para fazer frente a essa ampliação de despesas, e os congressistas se queixam disso, né, de dizer, pô, a gente trabalhou numa agenda de recomposição de receita, com mérito, sem entrar no mérito do mérito, sem entrar ali na discussão se as propostas enviadas são boas, não são, mas concederam ao governo essa recomposição de receitas em 2023, parcialmente ali em 2024, e se queixam agora de novo entrar nessa discussão em 2025. A Fazenda contra-argumenta com alguma razão de que o Congresso também prorrogou a discussão sobre a desoneração da folha de pagamentos, né, que faz com que o governo precise encontrar, se ele está permitindo a continuidade dessa política de desoneração, né, ele está abrindo mão de receita para continuar cumprindo ali com as obrigações, ele precisa de outras fontes de receita, então parte ali da responsabilidade por essa necessidade de receitas vem também da prorrogação de programas de benefícios como esse, tá? Mas há um cansaço ali que a gente escuta desde a metade do ano passado, mais ou menos, entre congressistas, de dizer, pô, não aguentamos mais votar aumento de receita, de novo, independentemente do mérito, ninguém no Congresso aguenta mais ampliar a carga tributária. Tem esse contra-argumento de dizer, pô, se não tiver receita também não tem recurso suficiente para as emendas, que tende a funcionar de alguma maneira. A Bárbara mencionou ali, a gente está entrando nas proximidades da eleição, virou o semestre ali, já vai faltar um ano para a eleição, a cabeça já está voltada para o ano eleitoral. Acho que muita dessa discussão ali, desse tensionamento, tem a ver já com essa proximidade, mas os congressistas sabem também que não dá para abrir mão completamente, que não dá para largar sem nada. Tem o contrapedido dos congressistas, quer dizer, pô, vamos olhar também para o lado das despesas. Isso tem sido apresentado, tem sido colocado, o Hugo tem falado muito, mas a gente sabe também que não é trivial ali para o Congresso topar avançar numa agenda de redução de gastos, tá? Assim, tem sido falado, tem sido colocado, mas a gente sabe da dificuldade que qualquer tipo de revisão de despesa enfrenta de fato dentro do Congresso. Essa proximidade ali do ano eleitoral acho que acentua um pouco isso, né? A gente já viu outras discussões ali sobre contenção de crescimento de despesas obrigatórias e tudo mais, a dificuldade que isso tem para andar. Então é verdade, o Congresso tem colocado essa agenda, o Hugo tem falado muito nessa possibilidade, né, de você fazer uma revisão mais estrutural, de usar esse limão ali para transformar numa limonada e fazer uma discussão mais ampla sobre gastos e sobre qualidade de gasto e tudo mais, mas a gente sabe que espalhado ali tem também uma dificuldade de se enfrentar um avanço nessa agenda.